Policial aposentado de 54 anos preso por armazenar, compartilhar imagens de exploração sexual infantil. Bom, nós vamos acompanhar agora a atualização desse caso com a nossa repórter Larissa Menezes. Boa tarde para você, Edinho, e para todos que nos assistem. Olha, Márcio Aparecido Bastos Barbosa, de 54 anos, policial penal aposentado, foi preso em flagrante durante um cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa dele no Jardim Florência, em Campinas. No local, os policiais encontraram diversos aparelhos e diversas imagens de pornografia infantil. O Márcio, ele acabou sendo preso, então, por armazenar pedofilia. Ele tinha esses materiais, esses arquivos no próprio celular, em pastas ocultas que foram encontradas pelos policiais e também, muito possivelmente, nos videogames dele. O Márcio era uma pessoa que jogava muito videogame e, por meio desses jogos, acabava atraindo crianças e adolescentes, mas com idades ali entre 7 e 14 anos. Então, ele acabava armazenando essas imagens, esses materiais no videogame e também no celular. Os videogames foram apreendidos para investigação da perícia, então a perícia vai avaliar todo esse material, porque ele contém um HD de dados que é possível, então, armazenar esse material, então, dentro desses videogames. Inclusive, e-mails do Márcio, eles já tinham sido bloqueados, diversos e-mails, porque o Márcio enviava essas imagens para eles. E o que acontece? As próprias empresas mesmo, elas têm um equipamento, elas têm uma tecnologia que consegue verificar, então, se essas pornografias, se essas imagens envolvendo crianças, elas estão circulando por aí, elas estão armazenadas em alguma nuvem da internet. Para explicar melhor isso, a gente tem, inclusive, a entrevista com o delegado titular do 6º Distrito Policial de Campinas, que é, inclusive, onde nós estamos, para onde o Márcio foi trazido e da onde ele foi levado. Ele foi levado agora há pouco, faz pouco tempo, então, que ele saiu daqui, à cadeia anexa do 2º Distrito Policial, porque o delegado representou pela prisão preventiva, já que o Márcio, ele oferece risco. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho, mas primeiro vamos ouvir como que foi essa prisão dele na manhã desta quarta-feira. Nós temos aqui um setor específico de pedofilia, né, em que fazemos investigações constantes com auxílio de organismos internacionais. E na data de hoje, por meio de um sistema vinculado à Polícia Civil, conseguimos identificar um indivíduo que transmitia material contendo pornografia infantil. Na verdade, esse sistema, integrado junto com a Polícia Civil de um organismo internacional, ele consegue, por meio de um sistema eletrônico, de uma inteligência artificial, identificar o fluxo de material, seja fotografias ou vídeos, contendo pornografia infantil. E identificar, inclusive, a pornografia normal com a infantil, e por conta disso, faz um relatório e envia à nossa unidade. Nós fazemos uma investigação mais de campo, mais detalhada, conseguindo identificar a pessoa por conta do IP do aparelho eletrônico que é utilizado, e assim, por conta desses dados, representamos pela busca e apreensão domiciliar dele. Na data de hoje, fomos dar cumprimento à busca e encontramos o rapaz em sua casa, fazendo uso de alguns equipamentos eletrônicos naquele momento, e no celular em que ele estava ali, conseguimos encontrar alguns arquivos digitais, fotografias e vídeos contendo pornografia infantil. É isso aí. Então, mesmo diante de todas essas evidências, o Márcio acabou negando esse crime durante o interrogatório dele. O que ele disse? Ele disse que ele fazia o download dessas imagens, desses arquivos, por uma maneira assim, apenas sem intenção nenhuma, de uma forma casual, e a Polícia Civil acabou entendendo, então, que essa conduta do Márcio, ela acabava, inclusive, se enquadrando no artigo 241
B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata da posse e do armazenamento de imagens de arquivos envolvendo menores de idade e arquivos inclusive pornográficos. Então foi por isso que o Márcio foi trazido para o 6º Distrito Policial de Campinas na tarde de hoje, foi o início da tarde de hoje, e que ele ficou preso por conta disso. Ainda de acordo com a polícia, existe aí um agravante no caso do Márcio, porque além do armazenamento desse material pornográfico, ele estaria respondendo um inquérito de abuso contra menores. Então, duas pessoas, duas meninas da família dele, da própria família dele, teriam sido abusadas em datas anteriores, e em 2024 uma delas chegou a fazer então uma denúncia, formar um boletim de ocorrência. O inquérito foi instaurado para apurar, então, essa denúncia. Então, diante de todas essas circunstâncias, de como o Márcio lida com as crianças da própria família dele, de acordo com os riscos também que ele oferece para outras crianças, uma vez que ele acaba atraindo essas crianças por meio desses jogos, o delegado, como eu disse, o doutor Elton Costa, ele decidiu por representar pela prisão preventiva do Márcio. Ele permanece preso, então, e toda essa investigação vai continuar acontecendo para entender todos os detalhes e para saber também até que ponto que o Márcio foi em relação a esses materiais, se houve a divulgação ou se ele apenas utilizou esses materiais, que são imagens inclusive muito graves, se ele usou apenas para uso pessoal. Eu volto com você, Edinho. Muito obrigado, Larissa Menezes, pelas informações. Nojento falar sobre isso, né? E agora vai para lá, vai passar por psiquiatra, psicólogo, né? Porque tem direito a isso, vai dizer que é uma doença, enfim. Vai responder daqui a pouco em liberdade, você pode ter certeza. Vamos falar da Academia Monte Castelo? Academia Monte Castelo, seu futuro começa aqui, gente. Na Academia Monte Castelo, vem cá, gente, traz aqui pro Edinho. Traz aqui, tá aparecendo ainda a imagem lá para mim, lá na TV, tá? Só um segundo. Obrigado, Teves. Só para a gente trazer aqui para o estúdio, estamos ao vivo agora, né? Travou? Travou a mesa? Dá para... Bom, a gente vai segurando aqui, travou lá? Então eu vou falando ainda sobre esse caso. Lamentavelmente, né, gente? Nós temos aí pessoas que têm essa maldade mental de querer abusar de crianças, de querer ter fotos de crianças no computador, no celular, conversar com crianças do outro lado, se passando por criança também. Por isso os pais têm que tomar um certo cuidado quando as crianças estão no celular conversando com alguém. A nossa viatura ali do lado, mostrando aí para vocês que a nossa equipe estava lá presente, trazendo essas informações. E acontece aqui em Campinas. Acontece em Campinas, acontece em cidades diferentes, acontece pelo Brasil, acontece pelo mundo, sim. Agora, às vezes está dentro de casa, às vezes está ali no meio familiar, no seu grupo de amigos, e você nem percebeu. Aí quando se percebe, já é tarde demais. Ainda bem que a polícia ela tem um trabalho de inteligência monitorando tudo isso, e ele foi parar na cadeia agora. Quanto tempo ele vai ficar lá? Não sei, mas a carinha dele apareceu para todo mundo. E é um ex-policial, gente. Policial aposentado, se aposentou há pouco tempo. Que vergonha para a família uma coisa dessas num final de ano. Que presente você deu para sua família, hein? 15 anos fazendo coisa errada.